A cidade americana de Chicago fez história na terça-feira ao eleger para a prefeitura Lori Lightfoot, 56, a primeira mulher negra e gay a ocupar o cargo. Numa disputa entre duas candidatas mulheres, Lightfoot derrotou Toni Preckwinkle, uma política de longa data de Chicago, importante líder do Partido Democrata. Lightfoot, que foi promotora federal e nunca teve cargo político, vai substituir Rahm Emanuel, o ex-chefe de gabinete de Barack Obama e prefeito da cidade há quase uma década. Ela também carrega a tocha de Harold Washington, o primeiro prefeito negro da cidade, que ficou na função de 1983 a 1987. Considerando que 30% dos moradores da cidade são negros, é surpreendente que ele tenha sido o último, há mais de 30 anos. Ela trouxe esperança e até otimismo, mas vai ser pressionada para mostrar resultados e não decepcionar as pessoas que a apoiaram, diz Peter Levin, professor da Universidade Northwestern e ex-chefe da sucursal do Washington Post em Chicago. Os eleitores apostaram que uma outsider poderá fazer o que uma sequência de políticos profissionais não conseguiram: deixar a cidade mais segura, melhorar a educação e investir em bairros esquecidos. Segundo um relatório preparado pela Universidade de Illinois com base em dados do Departamento de Justiça, Chicago é a cidade mais corrupta dos Estados Unidos. O levantamento leva em conta o número de condenações por corrupção de 1976 a 2017. Mais de 30 membros do Conselho Municipal correspondente à Câmara de Vereadores foram ligados a casos de corrupção nesse período. Em janeiro, o membro mais antigo, Edward Burke, foi acusado de tentativa de extorsão por supostamente usar sua posição política para levar processos para o seu escritório de advocacia. Durante um debate no mês passado, Lightfoot prometeu aos moradores de Chicago que ela mandaria a máquina de corrupção política de Chicago para a cova de uma vez por todas. Apesar de o estado de Illinois ter leis rígidas sobre posse e porte de armas, elas entram por estados vizinhos, e o resultado é que a violência armada na cidade continua fazendo manchetes. Os tiroteios frequentes são usados como exemplo por ativistas pró-armas de que ter uma legislação rigorosa não reduz crimes. O relatório de 2018 da polícia mostra que houve uma queda de 15% no número de assassinatos, a maior redução entre as grandes cidades americanas. As mortes em tiroteios caíram 31% desde 2016, diz a corporação. Entre as estratégias adotadas estão a contratação de outros 1.000 policiais, compra de novas tecnologias e a abertura de novos centros de apoio a decisões policiais, onde há análise de dados. Mas há ainda muita frustração entre a população que espera maior combate à violência por parte das autoridades, algo com que Lightfoot terá que lidar, e há também bastante expectativa devido ao fato de ela ter chefiado o Conselho Policial de Chicago e a força-tarefa de prestação de contas da corporação à sociedade. À medida que as taxas de homicídio aumentaram, um número cada vez maior de moradores de Chicago, principalmente os negros, perderam confiança na polícia, diz o professor Levin. Em 2014, o assassinato de Laquan McDonald, um adolescente negro, por um policial branco, provocou revolta nacional e houve protestos contra a brutalidade policial. O caso gerou uma investigação federal sobre a polícia da cidade que concluiu que havia um padrão de discriminação racial e uso excessivo da força pela corporação. Em janeiro, um juiz federal aprovou um plano com dezenas de reformas para a polícia de Chicago, que foi elaborado pelo município e promotores do estado, com contribuições do público e da polícia. Algumas iniciativas da reforma são treinamento de policiais para intervenção em situações de crise, investimento em saúde mental e políticas de uso da força, de acordo com uma rádio de Chicago. A Lightfoot pedia sempre que houvesse reformas policiais e agora ela terá a chance de realizá-las, diz Levin. Ela disse aos eleitores que quer que a polícia trabalhe de forma mais próxima aos moradores e que eles sejam responsabilizados por suas ações. Quando chefiou o Conselho Policial de Chicago, o grupo demitiu cerca de 75% dos policiais acusados de má conduta. Em anos anteriores, essa taxa era de cerca de 40%,
segundo o jornal Chicago Tribune. Dessas, 40% eram escolas de ensino médio, e quase todas as que foram mal ficam na zona sul da cidade, cuja população é em grande parte negra, diz o site de educação Chalkbeat. O gabinete da prefeitura ainda se recupera da decisão, tomada em 2013, de fechar 50 escolas públicas em áreas predominantemente negras, o maior movimento de fechamento de escolas da história da cidade. Como a terceira maior cidade do país, Chicago é conhecida globalmente, mas sua imagem nem sempre é das melhores, devido às associações feitas com violência armada e corrupção. Emanuel, que foi chefe de gabinete do ex-presidente Barack Obama, tem uma personalidade marcante, e aparece com frequência na televisão, observa-se.